Olá a todos e bem-vindos a mais um Bookcast. Eu sou o Júlio e hoje estou aqui com a Vanessa para a gente mergulhar no livro que, digamos, promete nos guiar pelos labirintos da economia global. Preparem-se, porque a gente vai se aprofundar em Confissões de um Assassino Econômico do John Perkins. É isso aí, Júlio. E já vou avisando, essa leitura não é para quem, sabe, se assusta fácil. Orkins, com uma sinceridade assim, desconcertante, ele revela como ele manipulou as economias de países em desenvolvimento e, pasmem, para beneficiar as grandes corporações americanas. E o que chama de corporatocracia, né? Corporatocracia. Me Tá. explica melhor esse termo, por favor. É basicamente um sistema onde as grandes corporações têm um poder político enorme, influenciando governos, moldando o mundo de acordo com os interesses delas. E o livro do Perkins é um mergulho, sabe, bem profundo desse sistema, mostrando como ele se utiliza de uma rede assim, complexa de agentes para manter esse controle. E ele era um desses agentes, não é? Um assassino econômico, como ele mesmo se denomina. Como funcionava essa, digamos, profissão? Imagine só, você é um líder de um país em desenvolvimento com um potencial enorme, mas precisa de investimento para, sabe, alavancar a economia. Aí entra o IHM, um profissional super qualificado, usando projeções econômicas infladas para convencer o seu país a pegar empréstimos assim gigantescos. Então eles meio que maquiavam os números para fazer os empréstimos parecerem mais vantajosos. Isso aí. E o pior é que esses empréstimos, muitas vezes, não beneficiavam o país. Sabe, o dinheiro ia direto para os cofres de empresas americanas, tipo a Main. A Main era a empresa de engenharia onde o Perkins trabalhava. E o país que pegava o empréstimo ficava tipo a ver navios. Pior, Júlio. Muito pior. O país ficava com uma dívida impagável. E essa é a armadilha da dívida que o Perkins mostra no livro, sabe? Os países se tornavam reféns do ZEUA e dessa corporatocracia. E essa corporatocracia usava essa dependência para ditar as regras do jogo. E como eles faziam isso? Que tipo de regras eles impunham? De tudo. Exigiam controle dos votos na ONU, autorização para instalar bases militares, acesso a recursos naturais tipo petróleo. E o Perkins escreve tudo isso com detalhes, sabe? Mostrando como esse sistema perverso operava. Ele cita algum caso específico, algum caso que mostre bem essa dinâmica. Vários. Mas o caso do Panamá com o general Marto Rijos é emblemático. O Torrijos era um líder nacionalista. Ele queria usar ajuda externa para realmente beneficiar o povo panamenho. Ele se recusou a seguir, sabe, o script dos IAMs. E isso gerou um conflito enorme com os AOE. E como é Panamá naquela época, o Perkins ele descreve o cenário. Descreve. E é de arrepiar. De um lado, a riqueza absurda da zona do canal, né? Controlada pelos EOE, um paraíso americano no meio do Panamá. E do outro, a pobreza da cidade do Panamá, onde a maioria da população vivia em condições assim precárias. Nossa, que contraste! E como o Torrijos lidou com essa situação? Ele tentou negociar, claro, mas deixou claro que não ia se curvar, sabe, aos interesses americanos. Ele queria usar os recursos do canal para melhorar a vida dos panamenses, não para engordar os cofres das corporações americanas. E essa postura teve consequências. Consequências que o Perkins deixa no ar, criando um suspense no livro. Ele dá a entender que o Torrijos pagou um preço alto por essa ousadia. É isso aí. Isso nos leva a questionar até que ponto os países podem desafiar essa ordem global sem sofrer retaliações. O que acontece com os líderes que se rebelam contra esse sistema. Perguntas perturbadoras, né? E o Perkins, como ele se encaixa nisso tudo? Ele se arrepende do papel que desempenhou. O livro é, em grande parte, um relato de redenção. Ele descreve sua jornada de um IHM, assim, entusiasmado, cego pelos benefícios, pelo poder, né? E aí ele se torna um denunciante atormentado pela culpa, pelo peso das suas ações. Interessante. O que o motivou a mudar de lado? Foram vários fatores. A convivência com pessoas como Claudine, a Anne e a Paula. Elas fizeram enxergar, sabe, o outro lado da moeda, o impacto real das suas ações na vida das pessoas. E teve um sonho recorrente com Jesus carregando o eixo de um carro. Ele interpreta isso como um símbolo da necessidade de romper com o materialismo. Um sonho com Jesus, que inusitado. E o que esse sonho significava para ele? É como se o próprio Jesus estivesse mostrando para ele o peso do sistema, sabe? O fardo que ele carregava. E a partir desse sonho, ele começa a questionar tudo. Seus valores, suas escolhas, seu papel no mundo. E essa crise existencial o leva a abandonar a carreira de IHM. Sim, ele larga tudo e decide se dedicar a denunciar os mecanismos da economia global, a expor a corporatocracia. Ele se torna um ativista, um escritor, usando sua experiência para alertar o mundo. E ele apresenta alguma solução, alguma alternativa a esse sistema. Ele fala da necessidade de um novo modelo, mais justo, mais sustentável. Um modelo que beneficia todos, não apenas uma elite. Um modelo que priorize a justiça social, a preservação ambiental, a cooperação entre os povos. E como alcançar esse modelo? Ele dá algum caminho?
Ele acredita na força da educação, da conscientização, da mobilização popular. Ele defende a necessidade de resgatar valores como a solidariedade, a compaixão, a ética, valores que foram deixados de lado, né? Parece que o livro do Perkins é um chamado ação, né? Um convite para repensarmos nosso papel nesse sistema. Com certeza. Ele não se limita a criticar. Ele mostra que a mudança é possível, que existem pessoas e iniciativas pelo mundo buscando construir um futuro melhor. Ele nos inspira a nos juntar a essa luta. Mas me diga, o livro se concentra apenas nesse período em que ele atuou como EGM, ou ele expande sua análise para outros momentos históricos? Ele vai além, Júlia. Ele conecta os pontos entre vários eventos, mostrando como esse sistema de exploração se adaptou, sabe? Ele fala da crise do petróleo dos anos 70, do 11 de setembro, da guerra do Iraque. Peraí, ele conecta a crise do petróleo, 11 de setembro, e a guerra do Iraque com essa corporatocracia. Como assim? Ele argumenta que esses eventos, apesar de aparentemente distintos, foram explorados para justificar intervenções militares, aumentar o controle sobre recursos, tipo o petróleo, e consolidar o poder americano. E como ele relaciona a globalização com tudo isso? Ele argumenta que a globalização, apesar de trazer avanços, intensificou a concentração de riqueza, sabe? Aprofundando as desigualdades e a exploração dos países mais pobres. E ele cita exemplos concretos dessa exploração na era da globalização. Sim, ele fala da privatização dos serviços públicos em vários países, o que muitas vezes resultou em aumento de preços, redução da qualidade dos serviços e exclusão da população mais pobre. Nossa! Então, segundo Perkins, a globalização acabou servindo aos interesses dessa corporatocracia. Ele argumenta que sim, que globalização foi usada como ferramenta para expandir o alcance dessas corporações, muitas vezes em detrimento do bem-estar das populações. Entendi. E ele fala sobre a questão da dívida externa. Sim, ele dedica um bom espaço no livro para isso. Ele considera a dívida externa um dos principais mecanismos de perpetuação da exploração. Ele argumenta que os países endividados ficam presos, sabe? Num ciclo de empréstimos e pagamentos que os impede de investir em desenvolvimento. Nossa, essa conversa já tá me deixando com a cabeça fervilhando. Tá. E pensar que isso tudo acontecendo bem debaixo dos nossos narizes. Pois é, Júlio. O livro do Perkins é um soco no estômago. Ele nos faz questionar tudo o que sabemos. E para você que está nos ouvindo, fica a pergunta: o que podemos fazer para mudar essa realidade? Qual a nossa responsabilidade? Reflita sobre isso e continue explorando os temas, os eventos que a gente abordou aqui. A jornada do conhecimento é um caminho sem volta e esse livro é um guia poderoso. E essa foi só a primeira parte da nossa conversa. Preparem-se para a próxima etapa, onde vamos nos aprofundar ainda mais nas revelações do John Perkins. Até a próxima. Sabe, o que me impressiona nesse livro é como o Perkins vai além da análise fria dos fatos. Ele coloca a gente, dentro da pele dele, faz a gente sentir as pressões, as tentações, sabe, os dilemas que ele enfrentou como EHM. É verdade. Me marcou muito quando ele descreveu a pressão para manipular as projeções de crescimento da Indonésia. Era como se ele estivesse lá construindo um castelo de cartas, sabendo que ia desmoronar. Pois é. E ele não foge da culpa. Ele admite que, no início, se deixou levar pelo poder, pelo status, pela vida luxuosa que o sistema oferecia. Mas, ao mesmo tempo, ele mostra como essa sedução era insidiosa. Como o sistema te envolvia numa teia de justificativas, sabe, que te faziam acreditar que estava agindo para o bem de todos. E quando ele percebeu que essa narrativa era uma farsa, teve algum momento específico? Ele descreve alguns momentos, mas acho que a convivência com a Claudine, a Anne, a Paula, foi fundamental para ele começar a questionar. Elas representavam o lado humano, sabe? Nossa. As vítimas daquela máquina de exploração. Elas o confrontaram, fizeram enxergar o impacto real. Sim, principalmente a Claudine, no que ele teve um relacionamento, né? Ela era uma ativista, sabe, engajada na luta pelos direitos dos povos indígenas, e ela não tinha papas na língua, sabe? Criticava as práticas dos EHNs, ou o papel dos EUN. E como ele reagia? Ele se defendia? No início, ele se fechava, tentava justificar as ações dele, se agarrava na narrativa, né? Mas aos poucos as palavras dela foram fazendo efeito, plantando a semente da dúvida. E a Paula, qual o papel delas? A Anne era um xamã, uma líder espiritual indígena. Ela apresentou para ele, uma cosmovisão completamente diferente. Ela o fez enxergar a interconexão de tudo, sabe? A importância de viver em harmonia com a natureza, com as outras pessoas. Então ele teve contato com uma visão de mundo mais holística, né? Isso o impactou muito. Ele começou a questionar os valores que guiavam a vida deles, sabe? A busca por riqueza, poder, o individualismo. E a Paula? A Paula era uma jovem idealista, sabe? É. Sonhava com um mundo mais justo. Ela representava a esperança, a possibilidade de um futuro diferente, inspirava ele a lutar por algo maior. Entendo. Então essas mulheres foram importantes na transformação dele, cada uma do seu jeito. E o sonho com Jesus carregando o eixo do carro, onde isso entra?
Esse sonho foi um ponto de virada, sabe? Um momento tipo de epifania. Era como se, depois de ter contato com essas diferentes perspectivas, ele finalmente enxergasse o peso do sistema. O eixo do carro era como se fosse o fardo da exploração, da injustiça, da violência que ele contribuía para perpetuar. E a partir desse sonho, o que aconteceu? Ele decidiu abandonar a carreira, sabe? Romper com o sistema. Não foi fácil. Ele sabia que estava abrindo mão de privilégios, poder, status, mas ele não aguentava mais a culpa. Ele precisava fazer algo para se redimir, usar a experiência dele para alertar o mundo. E ele conseguiu? Ele se tornou um denunciante eficaz. Sim. Ele escreveu o livro, que se tornou um best-seller. Ele viajou o mundo, dando palestras, participando de debates, denunciando os mecanismos e inspirando outras pessoas a lutar por um mundo mais justo. Então ele transformou a culpa em um motor para mudança. É isso aí. E ele mostra que a redenção é possível, que nunca é tarde para reconhecer os erros, mudar e lutar por um ideal. Ele inspira a gente a questionar, a não aceitar as coisas como elas são, sabe? A buscar alternativas. E que alternativas ele propõe? Ele vê algum caminho para romper com esse sistema? Ele acredita que a mudança precisa acontecer em vários níveis. Ele defende uma reforma nas instituições financeiras internacionais, tipo o Banco Mundial e o FMI, para que elas promovam de fato o desenvolvimento, que não sirvam só aos países ricos. E o papel dos governos? Ele defende que os governos precisam priorizar o bem-estar da população, investir em educação, saúde, criar políticas que promovam justiça social, proteger o meio ambiente, os direitos dos trabalhadores. E nós, como indivíduos, o que podemos fazer? Ele fala para a gente sermos consumidores conscientes, sabe? Boicotar produtos de empresas que exploram trabalhadores ou que destroem o meio ambiente. Apoiar empresas que pratiquem o comércio justo. E como cidadãos? A gente precisa se engajar politicamente. Pressionar nossos representantes para que eles adotem políticas que promovam a justiça, a sustentabilidade, a paz, participar de ONGs, de movimentos, se unir a outras pessoas que lutam por um mundo melhor. E ele acha que essa mudança é possível? Ele reconhece que é difícil, que os desafios são enormes, mas ele não desanima. Ele acredita que é possível, sim. Mas exige da gente engajamento, coragem, persistência e principalmente esperança. E como ter esperança num mundo com tanta injustiça? A gente precisa olhar para os exemplos positivos, sabe? Para as iniciativas que dão certo, para as pessoas que estão fazendo a diferença. A mudança já está acontecendo em vários lugares. E ele convida a gente a se juntar a essa rede, a contribuir. Ele dá algum exemplo dessas iniciativas? Sim, ele fala de comunidades que estão criando alternativas, buscando soluções locais para problemas globais. Comunidades que praticam agroecologia, que usam energias renováveis, que criam moedas sociais, que promovem a educação e a cultura de paz. Então a mudança pode começar de baixo para cima. Exatamente. Ele nos convida a buscar inspiração nesses exemplos, sabe? A se conectar com essas iniciativas, aprender com elas. E ele fala sobre espiritualidade? Sim, ele dedica um capítulo inteiro a isso. Ele diz que a crise que a gente vive não é só econômica, política ou social, mas também espiritual. Como assim? A gente se desconectou da nossa essência, da nossa natureza, da nossa conexão com o universo, com a natureza, com as outras pessoas. Ele acredita que é a busca por um sentido para a vida, sabe? O cultivo de valores como o amor, a compaixão, a solidariedade são fundamentais para construir um mundo melhor. Então ele propõe uma mudança interna também. Sim. A mudança que a gente quer ver no mundo precisa começar dentro da gente. Ele convida a gente a repensar nossos valores, nossas crenças, nossos hábitos. Interessante. Ele dá algum caminho para essa transformação. Ele fala da importância da meditação, da yoga, do contato com a natureza, da busca por um propósito de vida que vá além do material. E ele acha que essa busca por um sentido pode nos levar a um engajamento maior na luta por um mundo melhor? Quando a gente se conecta com a nossa essência, a luta por um mundo mais justo deixa de ser um peso, sabe? E se torna algo natural. Nossa, essa conversa tá me fazendo repensar muita coisa. Pois é, no livro do Perkins é um divisor de águas. Ele faz a gente questionar tudo, sair da zona de conforto, buscar novos caminhos. E para você que está acompanhando, o convite para continuar essa conversa na próxima parte. Vamos falar sobre o Brasil. Até lá. E voltando ao Brasil, né, Júlio? O livro do Perkins, ele meio que nos leva a questionar qual é o nosso papel nesse sistema todo que ele descreve, né? A gente é só, tipo, peão nesse jogo. Hoje pode, sei lá, trilhar um caminho diferente, mas justo. Verdade. Lendo o livro, fiquei pensando em como o Brasil, com tanta riqueza, né, sempre foi alvo dessa corporatocracia. Sim, o Brasil sempre foi estratégico. Desde a época da colonização, a ditadura, até hoje, sempre rolaram pressões para controlar nossos recursos, sabe? Ditar as regras da nossa economia. E o Perkins, como ele vê o Brasil?
Ele dá algum exemplo. Ele fala do Brasil várias vezes no livro, principalmente quando fala da exploração dos recursos, da dívida externa, da influência das grandes corporações na América Latina. E a Amazônia, afinal, é um dos maiores tesouros do mundo, né? Alvo de cobiça internacional. Ele se preocupa muito com a Amazônia. Ele considera a floresta um patrimônio da humanidade, vital para o clima do planeta. Ele critica, sabe, a exploração predatória, o desmatamento, a grilagem, a biopirataria e fala do risco de um desastre ambiental, né? Se não mudarmos a forma como a gente lida com a floresta. E o que ele propõe para proteger a Amazônia? Ele defende uma gestão sustentável, com participação dos indígenas, né, dos ribeirinhos. Eles têm um conhecimento enorme sobre a floresta. Ele critica a ideia de que a Amazônia é um vazio, sabe? Que precisa ser ocupado e desenvolvido. Ele fala que a floresta já está ocupada e que o desenvolvimento de verdade precisa preservar a natureza e respeitar a cultura dos povos da floresta. E a dívida externa brasileira? Caraca. O que ele fala sobre isso? Ele fala que a dívida é um jeito de controlar o país, sabe? Deixar a gente subordinado aos interesses de fora. Ele critica os juros altos que impedem o Brasil de investir em coisas importantes e nos prendem nesse ciclo de dívida. Ele sugere alguma solução. Ele fala da necessidade de uma auditoria da dívida, para ver se tem irregularidades, cobranças abusivas e renegociar os termos dos empréstimos, para que sejam mais justos, né? E sobre a influência das grandes empresas na política brasileira. Ele alerta para o poder do lobby, que muitas vezes influencia as leis e políticas públicas, né, e benefício próprio. Ele dá algum exemplo? Sim. Ele fala do lobby do agronegócio, que facilita o desmatamento e a grilagem de terras, e o lobby das mineradoras, que querem explorar minérios em áreas protegidas. Então, para ele, o Brasil precisa se livrar desses interesses de fora para poder se desenvolver de verdade. É isso. E você fala que a gente precisa fortalecer nossa independência, defender nossos interesses, buscar parcerias com outros países em desenvolvimento, sabe? Para construir um mundo mais justo, onde o poder não fique só na mão de alguns. Mas como fazer isso? Ele fala de uma reforma política profunda, que aumente a participação do povo nas decisões, combata a corrupção e fortaleça a democracia. Investir em educação de qualidade para todos, em ciência, em tecnologia, para a gente poder gerar riqueza e bem-estar para a nossa população. E na política externa? Uma política externa independente. Priorizar a cooperação com países em desenvolvimento, sabe? Buscar soluções pacíficas para os conflitos. Então ele nos convida a repensar o Brasil no mundo. Sim, a gente pode ser mais do que um país que só exporta produtos básicos, sabe? A gente pode ser um país que contribui para um mundo melhor. Inspirador. O livro do Perkins nos deixa com a sensação de que a mudança é possível, né? Mas que precisa de um compromisso da nossa parte. Certeza. E para terminar, fica a pergunta. Qual o Brasil que você quer para o futuro? Qual o seu papel nisso tudo? E com essa pergunta, a gente encerra o Bookcast de hoje. Esperamos que essa conversa sobre o Confissões de um Assassino Econômico tenha feito você pensar, buscar mais conhecimento e se engajar na luta por um mundo mais justo. Até a próxima. Até a próxima.